E começando com os caracteres da perfeição, São Mateus nos diz o seguinte, palavras de Jesus, né? Amai os vossos inimigos. Começou com uma afirmação bem difícil, porque na própria Bíblia, ele diz que para a gente fazer o bem aos que vos odeiam. E aí a gente fica perguntando, meu Deus, como é difícil seguir Jesus. E orai pelo que vos perseguem e caluniam. Então ele pede para a gente amar aquele inimigo que está muito próximo de nós. Aquele que nos faz mal de fato, consciente ou inconscientemente. Ou que continua fazendo, ou que já fez um estrago na nossa alma. E esse inimigo, ele pode estar muito próximo dentro da nossa casa, ou numa proximidade, ou numa distância relativa. Alguém no nosso trabalho, no nosso relacionamento, alguém com quem a gente tem algum negócio, alguém que nos traiu, que conquistou a nossa confiança, que nem a gente muitas vezes fala assim, cair igual pato. Como que eu não observei? Então, o inimigo é esse, que nos seduz, que, que, que ele adquire uma confiança nossa. Ele, ele nos promove inicialmente para depois ele virar o jogo. Então, esses são os nossos inimigos. E quem não os tem? Às vezes o inimigo é alguém do nosso relacionamento mais íntimo até, e que de repente nos maltrata, nos trai, vira uma outra pessoa, desconhece uma história, né? Então pode ser o nosso parceiro, pode ser um filho ingrato, pode ser um subalterno ingrato, mas também pode ser que nós estejamos no lugar deles. Então, da mesma forma que nós temos inimigos, nós também nos fazemos de inimigos em muita situação. Por isso que Jesus nos convida a um autoconhecimento, a uma autorreflexão, para trabalhar tudo isso, para trabalhar o nosso aprimoramento, enquanto inimigo de alguém, ou compaixão por alguém que nos trouxe dor. E aí ele fala, porque se somente amardes o que vos amam, que recompensa tereis disso? Porque para a evolução espiritual, é inevitável que nós nos transformemos. Mas essa transformação vem em todos os níveis. Mental, espiritual, mental e físico. É uma transformação psíquica, é uma transformação
de mudança de sentimento. É uma transformação que vai refletir, inclusive, no nosso corpo físico. Porque quando estamos irados, com raiva, com mágoa, quantas doenças nós mesmos desenvolvemos por essa falta de coragem de olhar a situação de outro lado, pela falta de coragem de perdoar, de conseguir perceber que o inimigo também tem a sua verdade, que todas as nossas verdades são relativas. Ninguém que faz algo de ruim ou errado pensa que está errando. Ele ainda não tem a consciência do mal que está fazendo, mas ele pensa que está acertando. Então, quando alguém mata, ele pensa que está fazendo justiça. Quando alguém se mata, é pensando que está se livrando de uma dor. Porque a gente ainda não conseguiu perceber que a verdadeira vida é a vida espiritual e que depende da nossa encarnação a nossa evolução. Muitos ainda ignoram tanto essa verdade que pensam que a morte acaba com tudo. Há filosofias e há religiões que colocam a morte como possibilidade de estar ao lado de Jesus. Felizmente, o Espiritismo não nos coloca essa realidade, porque o Espiritismo nos coloca numa posição de autoanálise, de alta caminhada, de alta percepção e de autotransformação. E nós não vamos ter nós não vamos ter condição de dizer que nós não sabíamos. Agora, se nós temos livre-arbítrio, a nossa preguiça nos faz procrastinar, deixar para depois, achando que nós temos tempo. Mas também podemos ser considerados um suicida inconsciente, na medida que a gente sabe desse capítulo, dessa reflexão, e continua no mesmo pensamento. Só que agora, a coisa está mudando tanto, 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 que nunca houve tanto descontrole emocional, tanta patologia da mente. E essa raiva, essa mágoa, esse desejo de vingança, essa persistência de pensamento para que o outro não tenha sucesso, e é muito comum assim, eu perdoo, mas Deus vai castigar. É muito comum nós ouvirmos isso, inclusive no meio espírita, as pessoas podem não falar, mas elas se comportam como se assim pensassem. Então, acho que a gente devia ler esse capítulo todos os dias, várias vezes ao dia. Quem sabe, por osmose, um dia vamos acender a nossa consciência e perseguir esse ensinamento de Jesus e esse pedido de Jesus para que nós perdoássemos, para sermos perdoados. Então,
Se nós amarmos o que nos amam, que recompensa nós teríamos disso? A gente sabe que a evolução tem dor, tem lágrimas, tem transformação, tem pensar diferente, tem fazer diferente. Se unicamente saudasses os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Você já imaginou se cada um vivesse na sua verdade, com julgamento, com pensamentos assim, bom, ele me fez o mal, eu vou fugir dele e está resolvido o problema. Isso é não acreditar na vida após a morte. Porque sem o corpo, esse pensamento, ele é mais vivo que nunca. E sem o corpo, ele tem uma volaticidade, ele é muito volátil, ele é muito sutil, ele tem uma velocidade que nós não sabemos calcular. Por mais que o livro Nosso Lar possa nos orientar a respeito. Então, não precisa nem saber matematicamente qual a velocidade do nosso pensamento. É só nós nos imaginarmos agora, numa situação ou com uma pessoa no Japão, que lá estaremos instantaneamente. Agora, vocês já imaginaram o nosso espírito sem o corpo, sendo só essa velocidade, ele vai atingir o que ele quiser. Então, seremos inimigos, não só aqui, mas muito mais com esse ser que se vai, ou nós irmos para a parte espiritual. Porque Deus não vai nos livrar desse compromisso e dessa tarefa que é nossa. Ele nos dá força, nos oferece oportunidade, ele nos oferece pessoas e situações para que possamos rever com os nossos inimigos. Quem foge dessa verdade somos nós. Quem não aceita humildemente que é preciso muitas vezes desculpar, se desculpar ou pedir desculpa, somos nós. Somos caminheiros dessa evolução, mas responsáveis pelo nosso caminho. E aí, ele fala assim, não fazem o mesmo os pagãos? Então, como que eu falo que eu sou cristã se eu não aceito essa verdade? Porque os que não acreditam no Cristo, que se dizem ateus, eles também precisam fazer a mesma coisa. E eles sabem, por outras fontes, que tudo que nós fizermos retorna. Até pela ciência. Tudo que vai, volta. Então, o Espiritismo é uma dádiva na nossa vida. Porque ele é ciência, filosofia e religião. Então, por onde quer que nós olhemos, nós temos que evoluir e nos transformar. Porque tudo se transforma. Antes da nossa reencarnação, durante a nossa reencarnação e depois dela. E depois da nossa morte. As nossas células, tudo em movimento, tudo, não tem nada parado. Mesmo que a gente esteja numa situação ultra confortável, falando, ai meu Deus, como eu queria que esse mundo parasse,
impossível. Mas se nós também estamos num momento de dor, de muita dor, também devemos saber que vai passar. E esse tempo é sinônimo de Deus. Nós não temos controle de nada. E a gente quer controlar quem? Julgar quem? Fazer o quê? E aí, quando Jesus, nesse capítulo, fala do ser de perfeitos, ele diz que a perfeição está praticamente no perdão, em perdoar os nossos inimigos. Então, em vários capítulos do Evangelho, Jesus assinala essa necessidade. Mas nesse, particularmente, ele começa falando que nós precisamos não só fazer o bem, como antes disso, perdoar o nosso inimigo, senão nós não somos do bem. E a perfeição, a nossa perfeição, por mais que a gente se renove, tenha consciência de estar num caminho do bem, fazendo parte dessa natureza, sendo responsável pela harmonia ou desarmonia. Porque se nós fazemos parte, nós somos integrantes, nós somos uma célula, uma microcélula, um fóton, sei lá o que nós somos, diante desse mundão de Deus, né? Mas uma pecinha, uma pecinha que se quebra, derruba o avião. E nós, com a nossa consciência, somos responsáveis pelo bem da humanidade, mas também pelas guerras. Por isso que nós precisamos nos perguntar que caminho estamos seguindo, que sacrifício estamos fazendo, quais dores estamos suportando, com que olhar estamos vendo os problemas que se nos apresentam, das mais variadas, né? Seja numa dificuldade financeira, seja num desemprego, seja numa doença, seja numa morte de um ente querido, seja numa separação, todas as situações que não passam pela nossa vontade e que todos nós participamos em algum momento da nossa vida. Então, nós precisamos, assim, o que eu tenho feito para... O que eu tenho feito para... nessa caminhada toda, que é única. E que todos nós somos importantes, não importa qual a nossa condição social, cultural, econômica, não importa nada. Para Deus, nós todos somos importantes. É importante o representante de um país como aquele que recolhe o lixo das nossas casas. Às vezes, nós estamos mais próximos dele. E nós ainda damos valor às questões sociais, que equivocadamente passa a ser a verdade de muitos. Então, devemos nos afastar das ilusões, mas conviver com o mundo, porque Jesus, quando veio à Terra,
Ele participou de tudo, ele ia na casa do rei, ele ia em festa, mas ele não modificava a sua maneira de ver as coisas, nem o entendimento de Deus, nem se afastando de Deus. Nós podemos estar em qualquer lugar, nós temos que tentar esse bem diuturnamente, 24 horas por dia, 365 dias no ano, durante toda a nossa existência. Será que a gente tem consciência disso? Mas é tão gostoso que quando a gente começa a parar e ver mesmo as superações, a, os embates, o nosso nível de coragem ou não, né? Os nossos comentários diante de um fato, e nós mesmos passamos a nos analisar, como é bom nos ver diferente. Como é bom nos perceber o homem novo, cronologicamente velho. E a existência nos traz isso, o caminho da perfeição, por osmose. Porque a gente vai ficando mais calmo, mais paciente, mais benevolente, né? Principalmente com a doutrina espírita, que nos traz essa reflexão, assim, da necessidade da nossa mudança. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Então, nós nunca chegaremos numa perfeição absoluta, mas um dia seremos anjos, isso sim. E nem Jesus, que foi o espírito mais iluminado que a Terra teve, ele se colocou, ele se colocava ao lado do Pai. Mas ele dizia que o bom só o Pai o é. Então, até ele se via numa perfeição relativa. E ele que tinha essa simbiose mesmo com o pensamento do Pai. Que viveu só para o bem, convivendo com todos, sem distinção de raça, de credo, sem julgar quem quer que fosse. Então, ele realmente é o nosso caminho, verdade, vida, exemplo. E nós tínhamos que ler isso aqui, esse Sede Perfeitos, muitas vezes. E o Evangelho é tão magnífico que quanto mais a gente vê uma única lição, mais vertente e mais motivador ela nos leva a um caminho novo. Se a criatura fosse dado ser tão perfeito quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Então, nós temos que saber que a nossa perfeição, por mais que a gente busque, vai ser relativa. Na peça do tabuleiro, sempre haverá uma, uma peça faltando. Mas nós vamos entender o quadro. Já é o suficiente. Então, nós precisamos, assim, ter inclusive humildade de saber que nós estamos no caminho, que nós estamos querendo fazer o bem, fazer igual Santo Agostinho, fazer uma reflexão ao dormirmos com oração, nos preparando para o que há de vir. Aqui eu tenho uma
História muito particular, porque eu sou viúva há 27 anos e, e participei da morte do meu marido dormindo, sem nunca ter tido nada. Com 1000 projetos, com 49 anos. Então, para a gente ir para o plano espiritual, realmente a gente não tem noção o que que Deus vai nos apresentar. Se é doença, se é um acidente, ou é simplesmente um chamamento. Mas nós temos que fazer como Santo Agostinho. Eu digo que ele dormiu e acordou no outro plano. Porque a gente sabe, enquanto espírita, que o sono nos possibilita o nosso espírito fazer viagens, ter encontros, ter tratamentos, ter possibilidade. Então, eu fico pensando que nas nossas orações ao dormir, se a gente tem essa possibilidade do nosso espírito ser amparado, ser levado, por que não pedir força para encontrar com o espírito dos nossos inimigos, amparados pelos nossos anjos, para que eles possam fortalecer os nossos relacionamentos? Para que eles possam nos ajudar a ter coragem de rever situações que às vezes vêm kármicas e continuam reverberando nas nossas encarnações. Então, que façamos essa reflexão a partir de hoje, que possamos pedir nas nossas orações que Deus nos dê coragem, força, resignação, possibilidade de haver uma situação em que nós possamos nos ajudar, nos olhar com carinho, nos perdoar, nos sentir irmãos dos nossos inimigos, revendo as nossas mágoas, aprimorando os nossos sentimentos. Eu acho que esse é de repente, um bom caminho. Por que não? E no dia seguinte, quando a gente acorda, nós sentimos ou uma situação de descanso, ou a gente não dorme, ou a gente já amanhece cansado. Dá para ver em que situação esse espírito viajou. Então, vamos prestar atenção no nosso sono, na preparação do nosso sono, no acordar, acordando para essa lei maior, que é a busca do nosso entendimento, a busca da nossa coragem de procurar ou de estar com os nossos amigos, inimigos, de sentimento aberto e de amor. Então, é essa a, a, a reflexão dessa noite, né? E, para finalizar, eu só vou ler meio parágrafo do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, a lei de justiça, de amor e de caridade é segundo os preceitos de Jesus. Então, tudo que vai volta, e deixemos para a consciência de cada um a sua autorresponsabilidade. Que Jesus possa mesmo fazer parte da nossa vida, nos cutucando para essa verdade, e que nós possamos nos transformar.
Que Jesus nos abençoe.